Você acha que conhece o planeta onde vive. Já viu mapas, globos, imagens de satélite. Mas a verdade é que existe um lugar na Terra onde a luz nunca chegou, onde a pressão é tão brutal que esmagaria um submarino comum como se fosse uma lata de refrigerante, e onde, se você estivesse lá por um único segundo sem proteção, seu corpo simplesmente deixaria de existir como você conhece. Esse lugar está aqui, no nosso planeta, a Fossa das Marianas. Antes de continuar essa descida, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que ama mistérios do oceano e se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir hoje muda completamente a forma como você enxerga o mundo sob seus pés. Imagine que estamos no meio do Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. A superfície é tranquila, quase bonita demais. O céu aberto, o azul infinito. Nada indica que abaixo de nós existe um abismo com quase 11 mil metros de profundidade. Se colocássemos o Monte Everest dentro dessa fossa, ele ainda ficaria submerso. É difícil processar isso, porque nossa mente não foi feita para compreender distâncias verticais tão absurdas. Começamos a descer. Nos primeiros 200 metros, estamos na zona epipelágica. Ainda há luz. É aqui que a maior parte da vida marinha conhecida habita. Peixes coloridos, plâncton, cadeias alimentares complexas. Parece familiar, seguro, mas a cada metro que descemos, a luz começa a enfraquecer. O azul vai ficando escuro, a temperatura cai, a sensação muda. Entre 200 e 1000 metros, entramos na zona mesopelágica, a chamada zona do crepúsculo. Aqui o sol já não ilumina o suficiente para a fotossíntese. A escuridão começa a dominar. Muitos animais já produzem sua própria luz, a bioluminescência, como se o oceano tivesse criado estrelas próprias para sobreviver à ausência do céu. Descemos mais. A partir de 1000 metros, na zona batipelágica, não existe mais dia ou noite. Existe apenas escuridão permanente. A pressão aumenta de forma quase inimaginável. Para você ter uma ideia prática, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta aproximadamente uma atmosfera. Agora multiplique isso por milhares de metros. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão é mais de 1000 vezes maior que a que você sente agora. É como se toneladas estivessem pressionando cada centímetro do seu corpo. Continuamos descendo e ultrapassamos os 4000 metros. Entramos na zona abissal. A palavra já diz tudo: abismo. O frio é constante, próximo de 0 grau. Não há plantas, não há luz, apenas sedimentos, criaturas adaptadas ao extremo e uma sensação de vazio que desafia qualquer comparação. E então chegamos à zona Hadal, abaixo dos 6000 metros. O nome vem de Hades, o submundo da mitologia grega. É aqui que está o ponto mais profundo da Terra, o Challenger Deep, dentro da Fossa das Marianas, atingindo quase 10.984 metros. Se você estivesse ali sem proteção, não haveria tempo para sentir dor. A pressão causaria uma implosão instantânea. Não é como se você afundasse lentamente. É um ambiente completamente incompatível com a vida humana. O próprio som se comporta de maneira diferente. A comunicação é quase impossível. É um território onde a tecnologia luta para sobreviver. E o mais inquietante não é apenas a profundidade. É perceber que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. Mais de 80% do fundo marinho ainda não foi mapeado com precisão. Existe um mundo inteiro sob nós que permanece praticamente desconhecido. Enquanto olhamos para o espaço em busca de respostas, ignoramos o maior mistério do nosso próprio planeta. A Fossa das Marianas não é apenas um buraco no oceano. Ela é um lembrete desconfortável de que ainda somos estranhos dentro da nossa própria casa. E isso é só o começo da descida. Lá embaixo, onde a luz nunca chegou e a pressão é esmagadora demais para qualquer estrutura humana comum resistir, a lógica da vida deveria falhar. Era para ser um vazio absoluto.
um deserto submerso, um lugar morto, mas não é. Quanto mais fundo se desce na Fossa das Marianas, mais a ideia do que é normal começa a se desfazer. Porque ali, na zona radal, abaixo dos 6.000 metros, existem criaturas que parecem ter sido desenhadas por um pesadelo. Imagine um peixe com dentes tão longos que não cabem dentro da própria boca. Esse é o chamado peixe-dragão negro. Seu corpo é fino, quase invisível na escuridão. Ele produz luz própria, através de órgãos bioluminescentes, criando pequenos pontos brilhantes no corpo. Não é beleza, é armadilha. Ele usa a luz para atrair presas em um ambiente onde enxergar é quase impossível. Ali, ver é sobreviver, mas também é morrer. E então existe o polvo Dumbo, uma das criaturas mais intrigantes já registradas em grandes profundidades. Ele recebe esse nome por causa das orelhas, que lembram o personagem da Disney, mas não se engane. Ele vive sob uma pressão que esmagaria um submarino comum. Diferente de nós, ele não tem cavidades cheias de ar. Seu corpo é macio, adaptável, quase gelatinoso. Ele flutua suavemente sobre o fundo do oceano como se estivesse em outro planeta. E, de certa forma, está. Outro exemplo é o peixe-diabo negro, pequeno, mas absolutamente aterrorizante. A fêmea carrega uma espécie de vara de pesca bioluminescente na cabeça. No escuro total, esse pequeno ponto de luz é irresistível para presas desavisadas. Quando elas se aproximam, os dentes entram em ação. Não há fuga, não há segunda chance. Em um ambiente onde alimento é raro, cada refeição pode ser a última oportunidade de sobrevivência. Por isso, muitas dessas criaturas desenvolveram bocas enormes e estômagos expansíveis. O engolidor negro, por exemplo, consegue devorar presas maiores que ele próprio. Ele simplesmente não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia ou oportunidades. Mas o que mais impressiona não é apenas a aparência dessas criaturas. É a engenharia biológica que permite que elas existam. A pressão no fundo da Fossa das Marianas ultrapassa 1.000 atmosferas. Para você ter uma noção prática, é como se um elefante estivesse apoiado sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Ossos humanos seriam esmagados, pulmões colapsariam, estruturas metálicas comuns seriam deformadas. E ainda assim, ali embaixo, pequenos organismos se movem com naturalidade. Eles não têm espaços cheios de ar. Suas proteínas e membranas celulares são estruturadas para não colapsar sob pressão extrema. Muitos possuem metabolismo lento, quase econômico, como se cada batimento biológico fosse calculado. A energia ali é preciosa. Nada é desperdiçado. E mesmo nesse ambiente extremo, cientistas encontraram algo ainda mais perturbador: microplásticos. Sim, fragmentos de plástico já foram detectados em organismos coletados a mais de 10.000 metros de profundidade. O lugar mais isolado da Terra carrega marcas da nossa presença. Isso significa que nenhum ponto do planeta está realmente intocado. Mas talvez o mais inquietante seja o que ainda não vimos. Expedições recentes encontraram espécies completamente novas, organismos que nunca haviam sido catalogados. Cada descida revela algo inesperado. E considerando que a maior parte do fundo oceânico ainda não foi explorada com precisão, é estatisticamente quase certo que existam formas de vida que jamais imaginamos. Pense nisso. Durante milhões de anos, essas criaturas evoluíram em isolamento absoluto, sem luz solar, sem contato com a superfície, sob uma pressão absurda e temperaturas próximas de zero. É um ecossistema inteiro que desafia a ideia de que a vida precisa de condições confortáveis. Talvez o erro sempre tenha sido nosso. Talvez a vida não seja frágil. Talvez nós é que sejamos. No silêncio eterno da Fossa das Marianas, onde o sol nunca brilhou, a natureza provou que sempre encontra um caminho. Mesmo no lugar que parecia impossível, a vida não apenas sobreviveu, ela se adaptou.
Durante séculos, a Fossa das Marianas foi apenas uma suspeita nos mapas. Uma deformação estranha no fundo do Pacífico, um risco profundo demais para ser compreendido com a tecnologia da época. Os primeiros navios que tentaram medir aquela região usavam cabos e pesos que simplesmente desapareciam na escuridão, como se o oceano não tivesse fundo. Era como lançar uma linha de pesca no infinito. Mas em 1960, dois homens decidiram fazer o impensável. A bordo do batiscafo Trieste, o suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh iniciaram a primeira descida tripulada ao ponto mais profundo conhecido da Terra. O Trieste não era um submarino comum. Ele era basicamente uma esfera de aço, com paredes grossas o suficiente para resistir a uma pressão esmagadora, presa a um enorme flutuador cheio de gasolina. Sim, gasolina, porque ela é menos densa que a água e ajudava na flutuação. A tecnologia era rudimentar comparada aos padrões atuais. Não havia telas modernas, sensores avançados ou sistemas digitais sofisticados. Era coragem, engenharia bruta e fé nos cálculos. A descida levou quase 5 horas. À medida que afundavam, a luz desaparecia. O rádio falhava. Rangidos metálicos ecoavam na estrutura. Em determinado momento, uma das janelas externas sofreu uma rachadura. Imagine estar a milhares de metros de profundidade, dentro de uma cápsula do tamanho de um carro pequeno, ouvindo o casco reagir à pressão de milhares de toneladas de água. Não havia resgate possível. Quando finalmente tocaram o fundo, a quase 11.000 metros, uma nuvem de sedimento foi levantada. Por alguns minutos, eles ficaram ali, no ponto mais profundo do planeta. Piccard relatou ter visto algo se mover no solo, um possível peixe achatado, algo que desafiava a ideia de que a vida não poderia existir sob aquela pressão. Depois de apenas cerca de 20 minutos no fundo, iniciaram a subida. E então, silêncio histórico. Por mais de 50 anos, nenhum ser humano voltou ao ponto mais profundo da Fossa das Marianas. Meio século em que aquele abismo permaneceu praticamente intocado. Isso diz muito sobre o quão extremo aquele ambiente realmente é. Até que, em 2012, um nome inesperado entrou nessa história: James Cameron, o diretor de Titanic. Conhecido por contar histórias sobre o fundo do mar, ele decidiu viver uma. Diferente da missão de 1960, Cameron desceu sozinho, em um submersível projetado especificamente para suportar a pressão colossal do Challenger Deep. A tecnologia havia evoluído. Câmeras de alta definição, braços robóticos, sensores científicos. Ainda assim, o risco permanecia absoluto. Ele levou cerca de 2 horas para atingir o fundo. Relatou que o ambiente parecia alienígena, um deserto silencioso, vasto, quase lunar. A sensação não era apenas de profundidade, era de isolamento total, sem comunicação constante, sem contato direto com o mundo acima. Apenas ele e o ponto mais profundo da Terra. Desde então, novas expedições, incluindo missões privadas e científicas, começaram a retornar à região com submersíveis mais modernos e veículos operados remotamente. Países como Estados Unidos, Japão e China investiram pesado em tecnologia de exploração abissal. Existe uma nova corrida silenciosa acontecendo no fundo do oceano, não apenas por ciência, mas por recursos, prestígio e avanço tecnológico. Mas mesmo com toda essa evolução, explorar a Fossa das Marianas continua sendo mais complexo do que enviar sondas para o espaço. No espaço, você lida com o vácuo. No fundo do oceano, você enfrenta uma força invisível tentando esmagar cada parafuso da sua nave. E isso muda tudo. Cada descida é uma negociação com a física. Cada missão é um teste extremo de engenharia e resistência humana. E a verdade é que, mesmo depois de décadas, ainda arranhamos apenas a superfície, ou melhor, o fundo do que existe ali.
A história da Fossa das Marianas não é apenas sobre profundidade, é sobre limite. Limite da tecnologia, limite da coragem, limite do que acreditamos ser possível. E, curiosamente, toda vez que o ser humano decidiu desafiar esse limite, descobriu que o abismo ainda guarda mais perguntas do que respostas. Existe algo ainda mais inquietante sobre a Fossa das Marianas que quase ninguém comenta. Ela pode ajudar a mudar o futuro da humanidade. No fundo daquele abismo, cientistas encontraram micro-organismos capazes de sobreviver sob uma pressão que destruiria praticamente qualquer forma de vida conhecida. Essas bactérias extremófilas possuem enzimas e estruturas celulares tão resistentes que hoje são estudadas para aplicações na medicina e na biotecnologia. Imagine medicamentos mais estáveis, novos antibióticos ou até avanços na preservação de órgãos para transplante, sendo inspirados por organismos que vivem a quase 11 quilômetros abaixo da superfície. Agora pense em algo ainda maior. A NASA e outras agências espaciais estudam ambientes como a Fossa das Marianas, porque ela pode ser um modelo para entender como a vida poderia existir em luas, como Europa, de Júpiter, onde há oceanos sob camadas espessas de gelo. Se a vida prospera no ponto mais extremo do nosso planeta, talvez ela também exista fora dele. O fundo do mar pode ser a chave para encontrarmos vida no universo. Mas enquanto descobrimos possibilidades incríveis, também encontramos algo desconfortável. Em 2019, pesquisadores detectaram plástico no ponto mais profundo do oceano. Um saco plástico foi registrado a mais de 10 mil metros de profundidade. Fragmentos de microplásticos já foram encontrados dentro de organismos abissais. Isso significa que nem o lugar mais isolado da Terra escapou da influência humana. O abismo, que parecia intocado, carrega marcas da nossa presença. E então surge outra questão prática: mineração submarina. O fundo oceânico guarda metais raros como níquel, cobalto e manganês, essenciais para baterias e tecnologias modernas. Existe uma corrida silenciosa entre nações para explorar esses recursos. A promessa é impulsionar a transição energética. O risco é destruir ecossistemas que mal começamos a compreender. Estamos diante de uma decisão histórica: explorar ou preservar. A Fossa das Marianas também já mudou nossa compreensão sobre os limites da engenharia. Submersíveis modernos precisam suportar pressões superiores a 1000 atmosferas. Para você ter uma ideia concreta, se um carro comum fosse levado até lá, ele seria esmagado antes mesmo de atingir metade da profundidade. É por isso que as cápsulas usadas nas expedições têm paredes de aço ou titânio com dezenas de centímetros de espessura. Cada parafuso é calculado para resistir ao impossível. E talvez a curiosidade mais perturbadora seja esta: mapeamos a superfície de Marte com mais detalhes do que o fundo do nosso próprio oceano. Mais de 80% do fundo marinho ainda não foi explorado adequadamente. O maior território desconhecido da humanidade está aqui, sob nossos pés, coberto por água. Quando olhamos para a Fossa das Marianas, não estamos apenas observando um buraco profundo no oceano, estamos encarando nossos próprios limites. O limite da ciência, da exploração, da responsabilidade ambiental e da nossa necessidade quase obsessiva de descobrir o que existe além. O abismo não é apenas um lugar físico, ele é um espelho. E se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade, essa vontade de entender o que está escondido nas partes mais profundas do nosso planeta. Então deixa o seu like para apoiar conteúdos como esse, compartilha com alguém que ama mistérios e ciência e se inscreve no canal porque ainda existem muitos segredos escondidos nas profundezas. E nós estamos apenas começando a explorá-los.